Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, inscreva-se no canal, certo? Inscrevendo no canal você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então não vamos dialogar muito e vamos para a matéria, certo? Olha bem, a Procuradoria-Geral da República, o que acontece? A Procuradoria-Geral da República, ela fez um fatiamento das denúncias contra que a Polícia Federal mandou. Então ela dividiu em vários grupos. Ela praticamente fatiou todas aquelas quase 900 páginas. E tem outra. Ela dividiu as denúncias contra o genocida Bolsonaro e as outras 33 acusados. Ela dividiu em 5 peças. Isso foi estratégia que pode, inclusive, acelerar o julgamento no Supremo Tribunal Federal. E eles, inclusive, dizem que sem essa divisão, a tramitação seria mais lenta, dividindo. Por isso, demoraria muito por causa do grande número de réus. O grupo do genocida Bolsonaro, inclusive, inclui figuras como o Alexandre Ramagem, Anderson Torres, Braga Neto, e o tenente-coronel Mauro Cid. Agora, o Braga Neto já está na cadeia, já está preso, lá em Agulhas Negras. Agora, tem outra. O Supremo Tribunal Federal quer julgar o Bolsonaro antes do fim de 2025, antes do fim do ano. Agora, o Supremo, que vai julgar o genocida Bolsonaro ainda em 2025, isso eles querem fazer bem antes das eleições de 2026, em outubro. Agora, o Flávio Dino assumirá a primeira turma. Ele vai ser o responsável pelo caso, que inclusive o que pode gerar tensão contra os bolsonaristas. Os bolsonaristas já estão, né? Que não é que vão. Eles já estão aguçados, porque eles têm certeza que o Bolsonaro vai ser condenado. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele abrirá um prazo para a defesa antes da análise das denúncias. E tem outra, isso antes do Bolsonaro virar réu. Porque aí vai iniciar a fase das provas, de depoimentos. E o tribunal pode ampliar as sessões para agilizar o julgamento. Agora, o Bolsonaro vai ser condenado porque
Porque tem muita gente, inclusive. São muitos bandidos. A organização criminosa deles é muito grande. Agora, a Procuradoria-Geral da República concluiu, em denúncia que foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, que o ex-presidente, o tal de genocida Bolsonaro, do PL, ele liderou uma tentativa de golpe de Estado para se manter no poder. A denúncia do procurador-geral Paulo Gonet é didática, em suas 272 páginas. E tem outra, isso é raro no judiciário. Ela narra o começo, o meio e o fim, com um enredo, assim, de vilão e mocinho. Uma trama que teria sido iniciada, inclusive, lá atrás, em 2021, naquele 7 de setembro, que teve, inclusive, assim, toda aquela trama do Bolsonaro. Quer dizer, iniciou lá no dia 7 de setembro de 2021 e teve como a última ação, a invasão da sede dos três poderes. Isso no dia 8 de janeiro. Agora, segundo a denúncia, ocorreu no dia 7, o pontapé inicial para a concretização do golpe de Estado foi naquele 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro, inclusive, ele deu a conhecer o seu propósito de não mais submeter as deliberações provenientes do Supremo Tribunal Federal. E, na ocasião, o genocida chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, chamou de canalha e disse que não iria mais cumprir as suas decisões. E com a proximidade das eleições de 2022, a organização criminosa teria se voltado a deslegitimar o processo eleitoral e a segurança das urnas eletrônicas, porque eles estavam querendo o voto no papel, que era o voto da época de 1940, 50, que o cara ia com um papelzinho que tinha fraude pra carambas. Aquilo era fraude, porque só quem ganhava eram os coronéis da região. Agora, o objetivo que sustentou a PGR foi criar um ambiente propício para o futuro golpe. Isso a PGR diz, que o Bolsonaro ele já preparou tudo para dar o golpe de Estado. Porque quando ele perdeu as eleições, o Bolsonaro já teria pressionado o comando das Forças Armadas para sustentar a trama golpista iniciada lá atrás, em 2021, incentivando, inclusive, aqueles acampamentos em frente aos quartéis do Exército e acionando aqueles grupos do Exército, da elite, chamado Kids Preto, que eles são especialistas para fazer arruaça. E eles vão na frente, quebrando as coisas,
Aí por trás vai a boiada toda, os terroristas vai no embalo deles. Porque era isso que eles queriam. Porque eles fazendo isso, aí o exército vinha e assumia. Esse era o plano do Bolsonaro. Agora, em 2023, o Bolsonaro também teria sido informado e concordado sobre o plano do punhal verde e amarelo. Sabe qual é esse punhal verde e amarelo? Esse punhal verde e amarelo era justamente a ação desses terroristas, desses tal de kids pretos, de assassinar o presidente Lula. O objetivo era assassinar o presidente. E não só o presidente, o vice, o Alckmin, e também o ministro Alexandre de Moraes. Que na época, o ministro Alexandre de Moraes era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E tem outra, além do Bolsonaro, foram denunciadas outras 33 pessoas. E entre os acusados estão o Walter Braga Neto, que era o ex-ministro da Casa Civil, que hoje está na cadeia, está preso lá em Agulhas Negras. E também era vice na chapa do Bolsonaro em 2022. E olha bem, o deputado André Ramage, que ele era diretor da Agência Brasileira de Informação, ABIN, também está denunciado. E tem outro, o Anderson Torre, que ele foi ministro da Justiça do governo do Jair Bolsonaro. E na casa dele, quando a Polícia Federal adentrou na casa dele, já acharam logo de cara a minuta do golpe de Estado. Exatamente isso. E tem outra também. Também tem aquele ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o General Heleno. General Heleno é aquele velhinho que batia no peito e dizia que era machão. Era aquele mesmo, arrogante, nariz empinado. Também está sendo denunciado. E tem outra. Por tudo que nós estamos vendo, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, vai aceitar. Porque tem aquela que a PGR pode mandar o inquérito para o Supremo Tribunal Federal e eles não aceitarem. Mas a primeira turma do Supremo, o Bolsonaro, militares e integrantes do governo do genocida responderão, inclusive, pelos crimes cometidos. Inclusive, sabe quais são os crimes? Eu vou aqui até relatar e também dar até a pena por esses crimes. Organização criminosa, de 3 a 17 anos. Isso, o pessoal lá de baixo pegou 17 anos. Agora imagina quanto vai pegar os cabeças. Os cabeças, olha bem. Imagina quanto eles vão pegar. Agora, a tentativa de violenta ao Estado Democrático de Direito dá de 4 a 8 anos. Golpe de Estado dá de 4 a 12 anos.
dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público da União dá de 6 meses a 3 anos. Deteriorização do patrimônio dá de 1 a 3 anos. Agora, a PGR, o Procurador-Geral da União, pediu à Suprema Corte a condenação máxima do Bolsonaro. Agora, um dos argumentos usados pelos defensores do genocida Bolsonaro é o que a trama golpista teria contado no máximo com atos preparatórios e que por isso não há crime. E esse ponto deve ser tratado quando o Supremo Tribunal Federal analisar as acusações. Agora eles são engraçados. Eles acham, olha bem, do que eles fizeram, a defesa do Bolsonaro está dizendo que não houve golpe. Lógico que não houve. E na lei, inclusive, na Constituição, está o crime é tentativa. Porque se tiver o golpe, aí nós já estaríamos tudo na cadeia, morrido um monte de gente. Então a tentativa já é o crime. Agora a defesa diz que não. E tem outra, alguns deputados idiotas, porque o que tem de deputado bolsonarista idiota na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e não é só deputado, senador também. Tem um tal de Girão lá que eu vou lhe contar. Eu não entendo como a população pode eleger um idiota desse. Não dá para entender. Agora tem outra. Foi consultado alguns especialistas. Agora, tem consultor jurídico que concorda com a PGR e, de acordo com eles, o questionamento ao processo eleitoral é edição de minuta de decreto com a suspensão dos direitos à articulação com agentes da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar a votação em locais em que Lula era o favorito e demonstra que tratava-se de um plano de golpe de Estado. Então, olha bem, até os especialistas dizem que teve sim golpe de Estado, porque o golpe de Estado é contínuo. E a Polícia Rodoviária, inclusive, para impedir isso no dia das eleições, para impedir que o pessoal pudesse votar, quer dizer, isso já é golpe. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, foi lá e impediu, interditou a estrada para não passar ninguém, para não chegar nos seus locais de votação. Quer dizer, isso já é um golpe. Agora, o Bolsonaro, ele realmente tentou dar um golpe de Estado porque ele queria se manter no poder. E tem outra. Tem inclusive vários. Tem inclusive uma doutora de processo penal que ela afirma, da USP inclusive, Maria Jamile, que ela diz que a consumação teve a consumação delitiva em crime
contra o Estado democrático de direito e, segundo ela, a consumação já ocorreu na fase de tentativa. Agora, o Bolsonaro é um canalha. Não tem outro jeito. O objetivo dele realmente era dar o golpe de Estado na nossa democracia. Esse era o objetivo. Porque ele é um canalha. Olha bem o que ele fez. Ele fez aquela transação lá do punhal verde e amarelo. Olha onde estava a cabeça desse canalha. Organizaram o cara e deram até o nome de punhal amarelo. Inclusive o Hitler, olha bem, o Hitler já fez esse tipo de coisa lá atrás. Já cometeu esse crime lá atrás. E ele copiou do Hitler e montou o punhal amarelo, que era para executar o presidente da República, o vice e também ministro do Supremo Tribunal Federal. O cara é um bandido. Agora, eu faço uma pergunta: tem ou não tem que ir para a cadeia um canalha desse? Tem que ir para a cadeia. Esse canalha tem que ir para a cadeia, porque é só na cadeia que nós vamos ficar tranquilo. Porque Bolsonaro, ele veio para destruir o Brasil. Ele implantou na nossa sociedade, inclusive, o ódio. Implantou o ódio dentro das famílias. Veja bem, há um tempo atrás, a família se reunia no fim de semana para fazer um churrasquinho, uma festinha de aniversário, todo mundo feliz. Hoje em dia, isso já não acontece mais, porque as famílias se dividiram, começaram a se guerrear entre eles. E tem outra, bolsonarista é capaz de tudo. Veja aquele idiota lá no Paraná que matou o outro rapaz, que o outro rapaz estava fazendo 50 anos e matou o rapaz porque o rapaz era petista. E estava fazendo aniversário naquele dia. O Bolsonaro e todos esses 33, que tem mais aí. Porque eu não vi o nome da Michele, o nome do Eduardo, tal de Bananinha, não vi o nome dos filhos do Bolsonaro. Tem muita gente que ainda está fora. Talvez esse pessoal está no fatiamento que a PGR fez, porque era muita coisa. Era quase 900 páginas. E veja bem, a PGR mandou 200 e poucas, acho que 200, se não me falha a memória agora, 272 páginas. Então, tem que ser julgado, a denúncia que a PGR mandou, que eles dividiram, é 272 páginas. Então, olha bem, esse pessoal que eu estou falando deve estar nos outros lotes desse fatiamento que a PGR fez, porque aí é muita gente, demora mais para ser julgado. Então, vamos esperar para ver, porque o Supremo Tribunal Federal, inclusive, está querendo o julgamento do Bolsonaro,
até o fim do ano, antes de 2026. Então, esse ano nós vamos ter assim, vai ser o ano da felicidade, porque nós não vamos ter mais na rua o Bolsonaro cometendo crime, porque o Bolsonaro, o objetivo dele é cometer crime. Você veja bem, o Flávio Bolsonaro, inclusive, que é filho do Bolsonaro, está defendendo a candidatura do pai. Mesmo o pai preso, ele falou. É o fim da picada. Esses caras querem o poder de qualquer jeito. De qualquer jeito eles querem o poder. Agora, não é para fazer do país um país decente. Não é isso. Porque o Bolsonaro todo mundo sabe que é canalha. Então, pessoal, agora os bolsonaristas estão organizando, inclusive, um ato. Estão organizando um ato. E tem outra, os aliados. Eu não sei como é que um idiota desse pode ter aliado. E eles estão, inclusive, se organizando para evitar a prisão. Eles não querem que o Bolsonaro vá para a cadeia, não pague pelos crimes que ele fez. Eles querem anistia. Agora eles falam que é anistia para todos. Não é. A anistia é para o Bolsonaro. Agora, cometeu o crime tem que pagar pelos crimes cometidos, certo? E tem outra. A delação do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ajudante de ordem do Bolsonaro, revela as acusações contra o Bolsonaro. Porque só o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes, por ordem do Bolsonaro, isso está na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. E tem outra, as vendas de joias para pagar dívidas pessoais. Tem outra, fraude em cartões de vacina para a família dele. Tem outra, uso do cartão corporativo para financiar, sabe o quê? Aquelas tal de motociata. É isso. Esse é o Bolsonaro. Esse é o Bolsonaro. E tem outra. Essa revelação, inclusive da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, as revelações forçam a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe de Estado. Então, o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, tem que ser julgado e condenado. Agora, ele queria ficar no poder como ditador, porque o golpe de Estado era para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que tem um porém. Nós não queremos a ditadura militar. Nós já tivemos a ditadura militar. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal,
você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista. Quer dizer, você se inscreve no canal se você for um progressista, for uma pessoa de esquerda, tal, que quer o bem-estar da população. Agora, se você for bolsonarista, fascista, eu tenho certeza que você não vai se inscrever no canal, porque esse canal é para denunciar os crimes dos bolsonaristas, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau, certo?